10 perguntas sobre acidente fora do trabalho. Você sabia que o acidente fora do trabalho, que não tem relação nenhuma com a empresa ou com o trajeto do trabalho, também te dá alguns direitos, principalmente lá no INSS? É sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os seus direitos como trabalhador. Vamos lá, Helena? Doutora, cite alguns exemplos de acidentes fora do trabalho. Temos como citar vários exemplos. Tem o acidente doméstico, aquele que você sofreu, por exemplo, fazendo faxina na sua casa no final de semana. Temos um acidente em qualquer local, por exemplo, podando a árvore em frente à sua casa ou na praça. Temos acidentes em práticas esportivas, no futebol, no tênis, numa luta. Temos também acidentes ocorridos de moto fora do trajeto, ou seja, acidente de moto, por exemplo, num dia de folga que não tenha nenhuma relação com o seu trabalho. Tem algum benefício pelo INSS por esses acidentes fora do trabalho? Com certeza, você tem direito a todos os benefícios do INSS, mesmo sendo um acidente fora do trabalho. Isso a maioria das pessoas não sabem. Sofri um acidente durante a faxina na minha casa e não posso trabalhar. Bom, se você precisar se afastar do seu trabalho por conta desse acidente ali doméstico, você precisa de um atestado, precisa comunicar o seu empregador. De qualquer forma, o seu empregador vai pagar os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, você vai para o INSS e recebe auxílio doença comum até você poder se recuperar, inclusive se você precisar passar por cirurgia e tudo mais, até você se recuperar e poder voltar ao trabalho. Estava fazendo uma caminhada no parque e por causa de um tombo preciso ficar 3 meses afastado. Vou ficar sem salário? Então, você tem 15 dias pelo seu patrão, você tem que comunicar o seu patrão desse acidente no parque, você tem 15 dias de salário pelo seu patrão e a partir do 16º dia você se afasta pelo INSS, auxílio doença comum, B31. Lembrando que esse auxílio doença deve ser pago até você se recuperar para conseguir voltar a trabalhar. Lute pelos seus direitos lá no INSS, porque muitas vezes o INSS defere 30 dias e você tem direito a 3 meses. Então fique muito atento a isso e sempre tenha um advogado especialista do seu lado. Melhorei após o acidente de moto e fui demitido. Pode isso? Então, você sofreu um acidente de moto, no caso aqui a gente está falando de acidente fora do trabalho. Então você não teve um acidente no trajeto. Então você não tem estabilidade. Você ficando afastado, vamos lá, sofreu um acidente de moto, 15 dias pelo empregador, afastou pelo INSS. Teve alta do INSS, voltou a trabalhar e foi demitido? Pode, o empregador pode te demitir sim. Mas fique atento porque muitas normas coletivas existem as previsões de estabilidade de 1 ou 2 meses quando o colaborador se afasta por mais de 6 meses. Então fique atento à norma coletiva da sua categoria se existe essa previsão ou não. Mas a estabilidade do acidente, infelizmente, você não vai ter. Voltei ao trabalho após o acidente no futebol e tive que mudar de função. Tenho algum direito? Provavelmente sim. Você sofreu esse acidente fora do trabalho, mas você ficou com uma sequela que inclusive fez com que você mudasse de função quando voltou a trabalhar. Então você pode ter o direito sim ao auxílio acidente, que é um benefício que a gente fala bastante por aqui, que é uma indenização do INSS pela sequela após um acidente de qualquer natureza e que você vai receber até se aposentar. Inclusive fique atento porque você pode ter direito aos atrasados, mesmo que você tenha sofrido esse acidente há muitos anos e não tenha até agora providenciado o pedido no INSS. Mas se eu receber esse auxílio acidente, preciso parar de trabalhar? De forma alguma. Saiba que o auxílio acidente é pago pela redução de capacidade. Você não está totalmente incapacitado, você não está pedindo uma aposentadoria por invalidez. Você está pedindo uma indenização pelo INSS. Então você pode continuar trabalhando, mesmo que seja em outra função, e por uma renda complementar receber essa indenização do INSS. Essa é uma dúvida muito frequente dos meus clientes e fique tranquilo, pode continuar trabalhando. Há diferença de valor entre o benefício pago para quem sofreu um acidente no trabalho e quem sofreu um acidente em casa? Então, quem sofre um acidente em casa vai receber o B31, auxílio doença comum. Quem sofre um acidente de trabalho vai receber
o B91, auxílio doença acidentário. É só a diferença no nome do benefício e nos direitos com relação ao patrão, tá? Porque o acidente de trabalho, ele gera direito à estabilidade, fundo de garantia e outras indenizações também lá na Justiça do Trabalho. Mas o cálculo dos benefícios é o mesmo. Tive alta do INSS, mas meu empregador se recusa a me receber no emprego. Aí a gente tá falando de limbo trabalhista previdenciário, é muito comum. Se você sofreu um acidente de qualquer natureza, inclusive fora do trabalho, como a gente está comentando por aqui, se afastou pelo INSS, o INSS te deu alta, ou seja, o seu empregador deve te aceitar de volta, porque você não está mais afastado pelo INSS. Aí o seu empregador fala, bom, você demorou muito lá no INSS, ficou muito tempo afastado, não tenho mais o seu cargo. Ou você tem uma sequela e eu não tenho um posto de trabalho para colocar com você. Ou você passa pelo médico do trabalho da empresa e ele fala que você está inapto ou apto com restrições. Não importa. Se você tiver condições de voltar a trabalhar, ainda que readaptado, o seu empregador deve te receber de volta, mesmo num acidente fora do trabalho. Nós tivemos muitos casos aqui de limbo, de acidentes fora do trabalho em que a gente teve um resultado muito positivo. Então não fique parado. Não aceite a alta do INSS e o seu empregador recusando a sua volta. Tome uma atitude. Depois do meu acidente em casa, não consigo mais carregar objetos pesados. Como vou voltar ao trabalho? Bom, se o seu trabalho demanda carregamento de peso e você teve alta do INSS após um acidente fora do trabalho, que a gente está conversando aqui, e voltou a trabalhar, se apresentou ao seu empregador, ele deve observar essas restrições médicas. Essas restrições devem vir do seu médico ortopedista, por exemplo, e também do médico do trabalho da empresa antes de você voltar a trabalhar. E a empresa deve observar essa readaptação, inclusive a mudança de função. Lembre, você não tem estabilidade, mas você tem direito a voltar ao trabalho após a alta do INSS. Ou a empresa te recebe de volta, te readapta, ou ela te observa, de repente, uma estabilidade que pode ter na norma coletiva, né? Se você ficou afastado há muito tempo, pode ser que tenha essa estabilidade na norma coletiva, ou ela te demite. O que ela não pode é te deixar em casa, sem salário, no limbo trabalhista previdenciário. Então, ou ela te aceita de volta, te readapta, ou ela te paga uma licença remunerada, ou ela te demite. Exatamente porque você não tem estabilidade. Mas não fique parado, não aceite o limbo. É um absurdo o tanto de clientes que a gente atende aqui no Calanca todo dia que está no limbo e que não sabe os seus direitos. Então consulte o advogado especialista, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar esclarecendo suas dúvidas. É isso por hoje. Respondemos 10 perguntas já? Que legal, Helena! Muito obrigada pela participação aqui no nosso vídeo no YouTube, nossa estagiária de Direito, que vocês já conheceram no vídeo anterior. E vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal e se vocês conhecerem alguém que sofreu um acidente fora do trabalho, que está no limbo, sem receber do INSS, sem receber do empregador, que ficou com uma sequela, compartilhe esse vídeo, leve essa informação ao máximo de trabalhadores que você puder.